Existe um líquido que custa 2 euros e restaura tijolos antigos, deixando-os como novos. Ele impermeabiliza, previne rachaduras e impede o acúmulo daquela camada branca e calcária que dá à sua casa um aspecto abandonado. Os construtores da era vitoriana usavam esse material em todas as estruturas de tijolos que construíam. O Serviço Nacional de Parques ainda o recomenda para a preservação histórica. Ele penetra profundamente nos poros do tijolo e cria uma barreira impermeável de dentro para fora. Uma única demão transforma tijolos cinza desbotados em um vermelho profundo, rico e quente em menos de 5 minutos. E um único galão cobre até 400 pés quadrados, aproximadamente 37 metros quadrados. Então, por que a indústria da construção civil cobra de 5.000 a 25.000 euros para consertar o que esta garrafa de 2 euros impede, sendo que a técnica já foi comprovada há quase 200 anos? Porque uma indústria de 40 mil milhões de euros não pode sobreviver se os proprietários de casas descobrirem um produto na loja de ferragens que elimina a necessidade dos seus serviços. Eles não deixaram de recomendá-lo porque falhou, deixaram porque funcionou bem demais. Um produto que custa 2 euros, dura anos e pode ser aplicado por qualquer pessoa com um rolo de pintura, não consegue gerar receita recorrente. E o que não consegue gerar receita recorrente não consegue sustentar uma indústria. Esta é a história do óleo de linhaça fervido, o selante para tijolos da era vitoriana que a indústria moderna da alvenaria enterrou para proteger 40 mil milhões de euros por ano em contratos de reparo. Bem-vindo ao Conhecimento Proibido. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino. Aqui, desenterramos o que a indústria escondeu. Antes de abrirmos este cofre, deixe-me contar o que há dentro. Este vídeo é apenas a ponta do iceberg. Reuni tudo o que a indústria de reformas residenciais não quer que você saiba. Tudo no cofre completo do Conhecimento Proibido. O manual Artesanato Proibido do Fogo contém técnicas que os militares classificaram como perigosas. O livro de receitas Lost Rations apresenta métodos de conservação que funcionam sem refrigeração ou energia elétrica. Um guia completo para viver fora da rede elétrica, abrangendo tudo, desde filtragem de água até abrigos de emergência que não custam nada. A lista de verificação para 72 horas de apagão. O único guia que você precisa quando a rede elétrica falha. Além disso, um guia completo sobre restauração de tijolos e alvenaria, usando métodos que custam centavos em vez de milhares. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição. Mas fique aqui. O vídeo está apenas começando. Agora permita-me levá-lo de volta a 1849. Londres é a maior cidade do planeta e está sufocando com a própria fuligem. A fumaça do carvão, proveniente de dezenas de milhares de chaminés, cobre todas as superfícies com uma camada de fuligem negra. Os icônicos edifícios de tijolos vermelhos da cidade estão ficando cinzentos e se deteriorando. A água do Tâmisa inunda porões e penetra nas fundações. Todos os invernos, a água congela dentro dos poros dos tijolos, expande-se em 9% e destrói o material de dentro para fora. Os engenheiros chamam isso de ciclo de congelamento e descongelamento, e é a principal causa de destruição de tijolos em climas frios. Bairros inteiros assistem suas paredes se desintegrarem. Quarteirões inteiros de casas geminadas georgianas são condenados porque ninguém sabe como impedir o desmoronamento. Então, um construtor cujo nome se perdeu na história faz uma descoberta que muda tudo. Ele caminha pelas docas de Londres, onde os construtores navais impermeabilizam madeira e lona com óleo de linhaça desde o século XVII. Os marinheiros embebiam seus casacos nele para fazer jaquetas de oleado que repeliam as tempestades do Atlântico. Os pintores o misturavam com pigmentos para criar tintas que duravam décadas em madeira e metal. O óleo era extraído das sementes da planta de linho, prensado a frio e depois fervido com agentes secantes metálicos para acelerar a cura. Este construtor pega esse mesmo óleo de linhaça fervido e o aplica diretamente sobre os tijolos em ruínas. O óleo penetra nos poros microscópicos da argila. Ele polimeriza ao oxidar, o que significa que essencialmente se transforma em uma camada plástica flexível dentro do próprio tijolo. A água não consegue mais penetrar e congelar. Os danos causados pelo degelo cessam completamente. O tijolo retorna à sua cor vermelha escura original durante a noite. A notícia se espalha por Londres e, em seguida, por todo o Império Britânico. Em 1860, o óleo de linhaça fervido já era a prática padrão para a preservação de tijolos em todos os grandes projetos de construção na Inglaterra. Os grandes construtores da era vitoriana aplicam esse princípio a tudo o que constroem, desde fábricas de algodão em Manchester a casas geminadas em Birmingham, de igrejas em Edimburgo a estações ferroviárias em Liverpool
e de edifícios municipais em Leeds a armazéns ao longo do Tâmisa. Em 1864, foi registrada uma patente britânica para um método aperfeiçoado de impermeabilização utilizando óleo de linhaça fervido combinado com parafina. Do outro lado do Atlântico, os construtores portugueses adotaram a mesma técnica em menos de uma década. Os edifícios de arenito marrom de Nova York, as casas geminadas da Filadélfia, os armazéns de tijolos de Boston e as fábricas de algodão das Carolinas, todos mantidos com aplicações regulares de óleo de linhaça. Na década de 1880, a indústria portuguesa de processamento de linho estava concentrada no centro-oeste, com fábricas em Iowa, Minnesota e Ohio, produzindo milhares de litros de óleo de linhaça apenas para o setor da construção civil. A técnica é tão eficaz que edifícios tratados na década de 1870 ainda estão de pé hoje, com seus tijolos originais intactos, sem lascamento, sem esfarelamento, sem eflorescência. Enquanto isso, edifícios da mesma época que não receberam tratamento tiveram suas fachadas substituídas 2 ou 3 vezes. O Serviço Nacional de Parques documenta essa história em seus boletins técnicos de preservação. A referência em manutenção de edifícios históricos. O Boletim de Preservação número 1 aborda a limpeza e os tratamentos impermeabilizantes para a alvenaria histórica. O Boletim número 2 aborda o rejuntamento das juntas de argamassa. Estes não são documentos obscuros de alguma organização marginal. Trata-se do governo federal português confirmando que os tratamentos tradicionais à base de óleo são métodos aprovados para a preservação de tijolos. O óleo de linhaça funciona. Sioux City, Iowa, fundada em 1883, processou sementes de linho para produzir óleo de linhaça durante décadas, e a própria fábrica era construída de tijolos e tratada como o próprio produto. Ela ainda está de pé hoje, mais de 140 anos depois. É aqui que a ciência fica fascinante. O tijolo não é um material sólido. Ao microscópio, ele se assemelha a uma esponja repleta de milhares de minúsculos poros interconectados que percorrem toda a sua estrutura do material. São esses poros que conferem ao tijolo sua capacidade de respirar, de absorver e liberar umidade lentamente. Mas esses mesmos poros também representam sua maior vulnerabilidade. Quando a chuva atinge uma parede de tijolos sem tratamento, a água é absorvida pelos poros por ação capilar. Em climas quentes, a água evapora sem causar danos. Mas, em climas frios, essa água retida congela. A água se expande 9% ao congelar. Essa expansão exerce milhares de quilos de pressão por polegada quadrada dentro do tijolo. Após centenas de ciclos de congelamento e descongelamento, a superfície do tijolo começa a lascar e esfarelar. Isso se chama lascamento, e uma vez iniciado, é irreversível. A única solução é remover fisicamente o tijolo danificado e substituí-lo, a um custo de 20 a 30 euros por metro quadrado. Para uma casa inteira com fachada de tijolos, isso representa de 10 mil a 50 mil euros. Agora, vejamos o que o óleo de linhaça fervido faz em nível molecular. O óleo é composto de triglicerídeos com alta proporção de ácido linolênico. Quando expostas ao oxigênio do ar, essas moléculas sofrem um processo notável chamado polimerização oxidativa, algo que os cientistas estudam há mais de um século. Eles se interligam e formam uma película resistente, flexível e impermeável. Mas, ao contrário de um revestimento superficial, o óleo de linhaça penetra profundamente nos poros do tijolo antes de polimerizar. Cria uma barreira hidrofóbica a partir do interior, fazendo com que a água forme gotas na superfície em vez de ser absorvida. O tijolo ainda consegue respirar porque o óleo polimerizado é microporoso, permite a passagem do vapor de água, mas bloqueia a água líquida. Isso é crucial porque uma parede de tijolos, que não permite a respiração, irá reter a umidade atrás do selante e, na verdade, acelerar os danos. A maioria dos selantes comerciais para tijolos falha justamente porque cria uma película impermeável na superfície. O óleo de linhaça é diferente porque age a partir do interior do próprio material. E existe outro problema que o óleo de linhaça resolve e que custa centenas de euros aos proprietários de casas todos os anos: a eflorescência. Aqueles depósitos brancos e calcários que aparecem nas paredes de tijolo, especialmente depois da chuva. A eflorescência é causada por sais solúveis presentes no interior do tijolo, que se dissolvem na água e migram para a superfície à medida que a água evapora. Os sais cristalizam na superfície, deixando um resíduo branco pulverulento que confere ao tijolo uma aparência doentia. É puramente estético, mas faz com que uma parede perfeitamente íntegra pareça precisar de atenção profissional imediata. Empresas de limpeza de alvenaria cobram de 300 a 800 euros para remover a eflorescência de uma casa e terão o maior prazer em retornar todos os anos para repetir o serviço. E o problema retorna logo após a próxima estação chuvosa,
porque a causa subjacente nunca foi abordada. O óleo de linhaça elimina a eflorescência permanentemente, selando os poros e impedindo que a água transporte sais para a superfície, o que significa o fim do pó branco. Uma única aplicação resolve um problema recorrente que é essencial para o setor de limpeza, garantindo a fidelização de clientes. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre preservação de tijolos do que 99% dos proprietários de imóveis. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que precisa se lembrar do que a indústria da alvenaria nos fez esquecer. Tudo o que a indústria ocultou está no cofre completo do conhecimento proibido. Link na descrição. Agora preste atenção. A próxima parte é a mais pesada. Então, se essa técnica é conhecida há quase 200 anos, é respaldada por diretrizes federais de preservação e custa menos que uma xícara de café, por que não está no rótulo de todos os produtos de tijolo vendidos em Portugal? Deixe-me mostrar os números, porque a indústria da construção civil em Portugal gera 40 mil milhões de euros por ano. Não é um erro de digitação, 40 mil milhões de euros. Só em Portugal existem mais de 22 mil empresas de construção em alvenaria a operar. E o setor tem vindo a crescer de forma constante há anos. O rejuntamento. O processo de remover a argamassa antiga entre os tijolos e substituí-la por argamassa nova custa de 5 a 25 euros por metro quadrado, dependendo da região e da altura da parede. Para uma casa média, isso representa de 5 mil a 25 mil euros. Só para uma chaminé, que exige andaimes e acesso ao telhado, o custo varia entre 500 e 2.500 euros, apenas em mão de obra e materiais. E aqui está a parte que deveria te deixar irritado. O material de argamassa representa apenas 10 a 20% do custo total do projeto. O restante é mão de obra. Um pedreiro qualificado consegue rejuntar aproximadamente 10 pés quadrados por hora. Isso significa que seu serviço de rejuntamento de 20 mil euros é 90% mão de obra, em um problema que 2 euros de óleo de linhaça poderiam ter evitado. Toda essa indústria de rejuntamento depende de uma coisa e somente uma: a entrada de água nos tijolos. Removendo a água, elimina-se a necessidade de rejuntamento. Não se pode patentear o óleo de linhaça, não se pode criar uma marca com uma fórmula exclusiva. E não se pode criar um modelo de assinatura para um produto que qualquer pessoa pode comprar em qualquer loja de ferragens por 8 a 12 euros o galão. E aquilo que não pode ser patenteado, registrado como marca ou subscrito, não pode gerar as margens exigidas por uma indústria de 40 mil milhões de euros. Então, o que é que a indústria fez? Criou uma categoria de produtos chamada selantes de tijolo patenteados, com nomes que soam científicos e profissionais. Comercializados em embalagens brilhantes que transmitem uma imagem de especialização, esses produtos custam entre 30 e 100 euros por galão. Alguns deles são literalmente óleo de linhaça com pequenos aditivos químicos e uma margem de lucro de 500% a 1000%. Outros são selantes à base de silicone ou acrílico que permanecem na superfície do tijolo, em vez de penetrá-lo, retendo a umidade atrás de uma película impermeável. Na verdade, eles aceleram os danos que alegam prevenir e precisam ser reaplicados a cada 2 ou 3 anos, criando exatamente o ciclo de recompra que o setor necessita. O modelo de vendas das redes de lojas de materiais para construção e reforma depende da venda da versão mais cara de cada produto. Entre em qualquer grande loja de materiais de construção em Portugal e peça um selante para tijolos. Eles lhe mostrarão uma parede com produtos de marcas conhecidas, cujos preços variam de 30 a 80 euros por galão. Cada um desses produtos é comercializado com uma linguagem profissional, elaborada para fazer você sentir que precisa de conhecimentos especializados em química. Nenhum deles lhe dirá que um galão de óleo de linhaça fervido de 12 euros, encontrado na seção de tintas, faz o mesmo trabalho. Ou melhor, a loja obtém uma margem de lucro maior com o selante patenteado. O fabricante também obtém uma margem de lucro maior com o selante patenteado. E o único que sai perdendo é você. Entretanto, os fabricantes de tijolos poderiam imprimir uma única linha na documentação de seus produtos. Aplique óleo de linhaça fervido no primeiro ano após a instalação para evitar danos causados por ciclos de congelamento e descongelamento. Uma frase que, coletivamente, economizaria bilhões de euros para os proprietários de imóveis. Eles nunca publicarão essa frase, porque tijolos que duram para sempre não geram pedidos de reposição. E argamassa que nunca se deteriora não gera contratos de rejuntamento. Todo o modelo econômico depende de você não saber o que está prestes a aprender nos próximos 3 minutos. Agora, preciso ser honesto com você sobre algo. Porque credibilidade importa mais do que propaganda. O óleo de linhaça fervido não é um produto milagroso. Ele tem limitações reais que você precisa entender antes de começar a usá-lo. Escurece ligeiramente o tijolo.
O acabamento ficará mais rico e profundo do que a cor original do tijolo seco. A maioria das pessoas considera isso uma melhoria, mas se você quer que seu tijolo fique exatamente como está agora, este não é o produto certo para você. A aplicação deve ser repetida a cada 3 a 7 anos, dependendo da exposição solar e do clima. Paredes voltadas para o norte, que recebem menos sol, podem durar 7 anos ou mais. Paredes voltadas para o sul, com incidência direta de luz solar, podem precisar de reaplicação a cada 3 a 4 anos. E aqui está o aviso de segurança mais importante. Panos embebidos em óleo de linhaça podem entrar em combustão espontânea. O processo de oxidação que faz o óleo polimerizar gera calor. E se panos embebidos em óleo forem amontoados, esse calor pode se acumular o suficiente para iniciar um incêndio. Sempre estenda seus panos de limpeza ao ar livre para secar ou mergulhe-os em água antes de descartá-los. E nunca os amasse e jogue no lixo. Esse é o único risco. E é facilmente controlável se você souber como evitar. Agora veja o que fazer. Vá a qualquer loja de ferragens e compre um galão de óleo de linhaça fervido. Não óleo de linhaça cru, fervido. O óleo de linhaça cru leva semanas para curar. O óleo de linhaça fervido cura em 24 a 48 horas. Um galão custa de 8 a 12 euros. Para a primeira demão, misture o óleo com água ras, em partes iguais, para diluí-lo e permitir que penetre melhor nos poros do tijolo. Despeje a mistura em uma bandeja de pintura e aplique-a com um rolo de pintura comum, trabalhando em seções e espalhando o óleo generosamente sobre a superfície do tijolo. Você verá a transformação acontecer em tempo real. E é isso que faz as pessoas pararem e ficarem olhando para a própria parede. O tijolo cinza desbotado e opaco se transforma em um vermelho profundo e quente no instante em que o óleo o toca, como se estivesse assistindo décadas de desgaste se reverterem diante dos seus olhos. Deixe a primeira demão secar completamente, no mínimo 24 horas. Em seguida, aplique uma segunda demão de óleo de linhaça fervido puro, sem água ras desta vez, criando uma camada protetora mais espessa sobre a primeira. Deixe curar por 48 horas antes de expor à chuva. Só isso. Todo o processo leva uma tarde, mais o tempo de secagem. O custo total para uma grande seção da parede, incluindo o solvente mineral para a primeira demão, é de aproximadamente 2 a 5 euros em materiais. Compare isso com um empreiteiro de alvenaria, que lhe cobraria milhares pela mesma parede. Um morador do meio-oeste aplicou óleo de linhaça em seu bangalô de tijolos, da década de 1920, há 6 anos, dedicando apenas uma tarde de sábado e cerca de 15 euros em materiais. Desde então, ele não precisou fazer nenhum reparo nos rejuntes, e seus tijolos estão com uma aparência melhor hoje do que no dia em que comprou a casa. O vizinho dele, que não tratou os tijolos, gastou 8.000 euros em rejuntamento no inverno passado. Mesma rua, casas da mesma idade, mesmos tijolos. A única diferença foi 2 euros em óleo, um rolo de pintura da garagem e uma tarde de sábado. Primeiro, limpe a superfície de tijolos, removendo qualquer sujeira solta, musgo, algas ou detritos com uma escova de cerdas rígidas, e deixe a superfície secar completamente por pelo menos 24 horas antes de aplicar qualquer óleo. Caso haja muita eflorescência, aqueles depósitos brancos de sal, esfregue-os com uma solução diluída de vinagre e deixe o tijolo secar completamente antes de aplicar o óleo. Não aplique óleo de linhaça sobre tijolos pintados. O óleo precisa penetrar diretamente nos poros. Não aplique em temperaturas abaixo de 10 Kelvin. O óleo precisa de calor para curar adequadamente. Se seus tijolos já apresentarem danos ou lascas, o óleo de linhaça não reverterá o problema, mas impedirá que a deterioração piore e protegerá a superfície intacta restante. E sempre teste primeiro em uma pequena área escondida para ter certeza de que gosta da mudança de cor antes de aplicar em toda a parede. Esse conhecimento não morreu. Ele estava à espera, aguardando nas páginas de manuais de construção da era vitoriana que ninguém mais lê, aguardando nas diretrizes de preservação do Serviço Nacional de Parques que a indústria da alvenaria espera que você nunca encontre, aguardando nas oficinas de antigos construtores que aprenderam com seus pais, Durante quase 200 anos, essa técnica protegeu cada tijolo que tocou. Então, uma indústria de 40.000 milhões de euros decidiu que sua ignorância era mais lucrativa do que sua educação. Eles não proibiram o óleo de linhaça. Eles não refutaram sua eficácia. Eles não encontraram nada melhor. Simplesmente pararam de falar sobre isso e deixaram que o conhecimento se apagasse da memória pública ao longo de 2 gerações. Substituíram o método antigo por produtos proprietários caros que precisavam ser reaplicados com mais frequência e geravam margens de lucro maiores. Treinaram uma geração de empreiteiros para recomendar o rejuntamento em vez da prevenção, porque a prevenção não gera faturas de 5 dígitos.
Eles construíram todo um modelo econômico partindo do pressuposto de que você jamais encontraria uma garrafa de óleo por 2 euros. Hoje, essa suposição desmoronou. Se este vídeo fez diferença, inscreva-se e compartilhe. Cada compartilhamento preserva o que a indústria tentou apagar. Cada inscrição abre um cofre que eles queriam manter trancado.